Ora, se você não está aqui no canal Norton Domingos para conferir a review do episódio 6 de The Acolyte, olha só, seja muito bem-vindo. Já vou pedir logo de cara para você deixar o like, porque eu vou falar agora um monte de vez e você vai esquecer do like. Eu sei que isso vai acontecer, então você vai deixar o like nesse momento. Opa, tá faltando umas luzes aí. Calma aí, peraí. Agora sim, tudo devidamente iluminado. Vamos comentar o episódio 6 de The Acolyte com spoilers, tá bom? Então se você não assistiu, vai lá assistir, depois você volta. Não quero estragar a sua experiência. Nesse episódio que foi mais calmo, né? Depois do episódio passado, que foi bombástico, absurdo, de tongo, tritongo. No episódio 6, as coisas se acalmaram, mas tensão, tanto de tenso quanto de tensão, tesão, são os temas principais desse episódio, no meu ponto de vista, obviamente. Tudo com spoilers, tá? Então, se você não assistiu, vai lá no Disney Plus, assiste, depois você volta. E não esquece de comentar aí embaixo o que você achou do episódio 6. Vou lembrar também que antes de entrar aqui, eu tava lá com os membros no grupo do Telegram, conversando ali, batendo um papo com eles sobre o episódio. Se você quiser ser membro do canal, clica aqui embaixo no botão Seja Membro, e aí você pode ajudar com os valores que tiverem aqui nas tiers. Tem lá R$5, R$14, você vê quanto que você pode colaborar. Assim você tem acesso a vídeos exclusivos e também o nosso grupo no Telegram, além de, que é o mais importante, na verdade, me ajudar a manter o canal funcionando. Agora sim, vamos conversar sobre o episódio 6, chamado de Ensinar e Corromper. Então voltou ali os nomes duplos, igual o primeiro e o segundo episódio, depois tinha sumido e agora voltou, justamente porque ele vai lidar com as duas perspectivas. A Mei fingindo ser a Osha lá com o Soul, e a Osha numa espécie ali de começo de treinamento, começo ali de ser corrompida pelo Qimir, pelo Sif, né? O Estranho, que é o nome dele agora. Qimir é meio que o nome fantasia dele, alguma coisa assim. Já vou falar logo de cara que eu achei o episódio interessante. Eu acho ele um pouco truncadinho. Ali na meiuca dele eu acho que ele dá uma travadinha ali. Principalmente, ele tem um defeito, na verdade, que eu acho que é parecido com Os Últimos Jedi nesse sentido, onde o núcleo tá muito interessante, o outro núcleo também é legal, mas o primeiro é muito mais interessante. Aqui é meio parecido. O núcleo Osha e Qimir, naquele planeta misterioso, que eles literalmente colocaram o nome de Planeta Misterioso, mas assim, vamos ser bem sinceros, eu vou virar uma geladeira, tá? 2 portas cromadas, daquela que você aperta e sai gelinho, sabe? Se aquele lugar ali não for Ahch-To. Falando em Os Últimos Jedi, nós vimos Ahch-To lá. Ahch-To, cara, é onde o Luke foi se exilar. Mas não é só isso. Ahch-To é o lar do primeiro templo Jedi. Da construção ali mesmo da Ordem Jedi 20 mil anos no passado, onde a Ordem Jedi tinha essa coisa mais de equilíbrio entre o lado sombrio e o lado da luz. Não fingir que o lado sombrio não existe ou evitá-lo a todo custo, e sim entendê-lo. Era uma coisa mais próxima do que seria o equilíbrio, assim, falando aqui bem de sopetão. Não sei se é Ahch-To, mas eles estão fazendo de tudo pra parecer Ahch-To, inclusive botar a Osha numa roupa igual à da Rey, que além de ser bem parecida, né, os tons de cinza, também vem ali no momento onde ela tá nesse momento cinza, fazendo uma transição talvez pro lado sombrio, porque ó, repara no episódio passado, né, eles deixavam bem claro que a Osha usava uma roupa clara e a Mei usava uma roupa escura, lado sombrio, lado da luz, mas a Osha tá fazendo essa transição, tá sendo corrompida e a roupa dela já fica cinza, já tá usando uma roupa cinzona ali, quando essa corrupção vai começar por parte do Qimir. Mas tem uma questão também que nós comentamos na live na semana passada, onde as protagonistas, na minha visão, elas estão meio fraquinhas assim, e esse episódio pra mim reforça um pouco isso, infelizmente. Esse episódio, de maneira proposital, tá trazendo mais destaque para os mestres da série. Que mestres? Como assim? O mestre Soul, o Qimir, que é o mestre, que é um acólito, né, não um mestre Sith, mas ele tá sendo mestre de outras pessoas, e também da mestre Vernestra. Esse episódio, pra mim, ele deixa bem explícito o medo dos 3 mestres, dos 3 mentores. E eu adoro quando Star Wars fala sobre mentores, mas quando fala sobre mentores na sua própria jornada, sabe? Mentores não como essa coisa cristalizada, endeusada ali. Não, mentores com falhas, mentores que precisam passar pela sua própria jornadinha do herói, por assim dizer. Que é aquilo que o Yoda sempre fala, né? Eles nunca param de aprender. O Yoda fala muito isso, que ele gosta de ser mestre ali das crianças, porque elas sempre estão ensinando coisas pra ele. Tem uma questão bem parecida aí, porque pensa comigo, peraí que eu já vou falar tintim por tintim desse episódio, mas eu acho que essa questão dos mestres é a mais importante. O Qimir, ele deixa claro
que ele tem um passado com os Jedi. Ele fala, ó, eu já fui um Jedi há muito tempo. Inclusive, ele dá uma ênfase muito forte nesse há muito tempo, dando a entender que talvez ele tenha mais idade do que ele aparenta, talvez ele esteja escondendo a idade dele, o verdadeiro rosto dele, alguma coisa assim, mas ele já esteve na Ordem Jedi. O que ele fala, ele pode estar mentindo, claro, pra entrar na cabeça da Osha ali, pra corrompê-la, com uma história parecida com a dela, né? Mas ele fala que ele já foi um Jedi e que ele foi traído e jogado fora pelo Jedi. Vale lembrar que um Jedi saindo da Ordem Jedi não é novidade, os Jedi podem sair sempre que eles quiserem, tipo, de Padawan ali pra cima, você pode sair quando você quiser. A Ahsoka sai, inclusive. Primeiro expulsam ela, aí depois pedem pra ela voltar, aí ela sai. Tem até um setor inteiro ali nos arquivos Jedi. Já repararam que tem ali umas cabeçonas gigantes? Aqueles caras ali são os 20 perdidos, que são justamente Jedi, mestres Jedi no caso, né? São os 20 mestres Jedi que saíram da Ordem por algum motivo, porque se desiludiram, porque não acreditavam mais na Ordem, perderam a fé. O Dukan tá lá, né? A cabeçona ali do Dukan também tá lá. Não tô falando que o Kimir é um dos 20 perdidos, o que seria interessante, mas eu acho que ele saiu mais cedo, né? Deu uma vibe ali meio Padawan quando ele saiu da Ordem Jedi, pelo que ele disse. Mas não é novidade, entende? Existe toda uma questão de Jedi saírem da Ordem Jedi, não só mestres como cavaleiros e também Padawans. Mas o ponto é, ele tem essa rusga, ele tem esse passado que ele usa pra fortalecer ali sua energia, pra fortalecer o lado sombrio. Ele fala muito sobre regras, né? Sobre como os Jedi te obrigam a pensar de uma maneira. Quando ele falou isso, eu falei, cara, como assim os Jedi te obrigam a acessar a força, senão ela desaparece? Uma coisa meio estranha, mas ele tá falando, depois ele explica, né? Ele tá falando literalmente do lado da luz. Os Jedi falam que a força é só o lado da luz. Se você não treina muito, desaparece, coisas do tipo. Mas existem outros meios que usam suas emoções, raiva, dor, perda, para aumentar ali o seu poder. O caminho para o lado sombrio. Então o que ele tá falando é, os Jedi ensinam que só existe a luz, que o lado sombrio não pode ser tocado, não pode ser nem experienciado nem nada do tipo, mas existe outro jeito. Vale lembrar, gente, que a gente tá falando de um Sith. Então tudo que ele fala é conturbado, é corrompido, é para parecer uma falsa verdade, assim, é para ser convincente, sabe? E ele conseguiu ser muito convincente, inclusive sem roupa. E o homem tá com o shape em dia, tá? Tem esse medo, mas não medo de amedrontar, assim, mas esse medo do passado dele como um Jedi, de como ele foi jogado fora. Dá pra ver isso no personagem. Agora, no Mestre Soul, a gente vê mais uma vez que o que ele fez em Braindock, que eu acho que a gente vai descobrir no próximo episódio, já vou falar o porquê, é algo que atormenta muito ele e que ele não contou pro Alto Conselho Jedi. A própria May fala, você vai contar tudo pro Alto Conselho? Tipo, o que aconteceu aqui em Kofar e o que vocês fizeram em Braindock? Vai contar tudinho? E aí, nesse momento que ele começa a balançar. Então, ele tem medo daquilo que ele fez, daquilo que ele acessou, daquilo que aconteceu. Ao mesmo tempo, a Mestre Vernestra tá com medo dessa história vazar. E agora a gente entende qual é que é esse medo todo dela, né? Ela tá com medo especificamente de um senador chamado Ryan Court, algo assim, que é novo também, é só um nome novo pra série. Ele tá ganhando apoio no Senado para conseguir aprovar uma lei, para aprovar uma legislação ali, onde o Senado vai conseguir revisar a Ordem Jedi, uma revisão externa, onde o Senado, onde a República, vai poder monitorar os Jedi e até influenciar ali na cadeia de comando dos Jedi, ter mais controle sobre os Jedi. Isso explica o porquê que desde o episódio 1, a Vernestra quer esconder essa história de assassinatos Jedi, porque esse discurso do senador tá ganhando força, porque afinal, os Jedi e a República, eles andam juntos, os Jedi já estão sendo engolidos pela República, mas o que esse cara tá fazendo é usar um discurso do medo, tipo assim, os Jedi não são controlados por nós, os Jedi têm livre jurisdição, os Jedi agem com a República, mas eles não prestam contas, eles podem fazer o que eles quiserem. Ele tá usando esse medo para influenciar os outros senadores para votar nesse projeto. E qual que é a pira que eu achei mais interessante? Quando eles estão conversando ali, ela com o holograma, eles falam sobre uma área da galáxia chamada de região da expansão, que fica ali mais ou menos entre a orla interna, a orla interior ali e também a orla média. Então sai um pouco do núcleo, um pouquinho para frente, mas ainda assim são planetas influentes, são planetas com dinheiro. Então a Ordem Jedi tá caminhando para se tornar parte da República. O que a gente sabe que acontece depois, mas a gente não sabia, não sei se isso vai andar também, né? A série pode acabar e mostrar que esse projeto não passou e provavelmente vai ser isso. Mas que a revisão externa vai rolar. Isso pode explicar, por exemplo, até a questão do porquê que eles se reportam ao chanceler muitas vezes. Pode ser que essa revisão externa seja o próprio chanceler. Eles sempre estão com o Palpatine, eles sempre falavam com o Valorum também, que é o chanceler antes do Palpatine. Ainda tá muito perto do núcleo. E é uma coisa que a gente sempre comenta aqui no canal, né? Star Wars funciona assim desde sempre, a parte da galáxia. Quanto mais
perto do núcleo, mais importante, mais rico, mais tem voz, assim. Então, orla exterior, Tatooine, esses planetas ali muito afastados, a República não chega muito, a gente viu lá na Ameaça Fantasma que o dinheiro da República não funcionava lá, os Hutts dominavam, então eles são planetas importantes, com voz, com dinheiro, entendeu? Planetas que sim, podem passar uma regra, passar uma lei no Senado pra peitar os Jedi. E esse discurso, segundo o que eles falam pra gente, está colando a independência dos Jedi, que é o que a Vernestra tem muito medo desde o primeiro episódio. Ela sempre fala, gente, não vamos falar com o Alto Conselho, porque isso vai avisar o Senado, né? O Alto Conselho e o Senado andam juntos, mas o cara quer trazer mais os Jedi pra dentro, entendeu? O medo dela tá se consolidando, ela tá perdendo o controle dessa missão, os Jedi morreram, tem uma matadora de Jedi por aí, e se os caras ficarem sabendo, eles podem usar isso pra mostrar que a gente precisa ser melhor legislado, regulamentado, algo do tipo. Faz sentido a lógica dela. O Qimir passa basicamente o episódio inteiro tentando seduzir a Osha, o que não sei se deu certo com ela, mas deu certo comigo, porque o homem tá lindo demais, tem uma certa tensão ali, muito curiosa, né? Eles chegam muito pertinho, assim, e tal, tem uma tensão ali bem curiosa, mas ele fica o tempo todo tentando corrompê-la, tentando fazer, de certa forma, ela acordar de que ela não se tornou uma Jedi porque ela falhou, e sim porque falharam com ela, porque eles tiveram medo dela, aparentemente algo, sei lá, o lado sombrio que ela tocou, alguma coisa assim. Vamos lembrar sempre que lá no primeiro episódio, o Yord, quando ele vai falar com a Osha, tal, que a Indara tinha sido assassinada, eles achavam que era a Osha ainda, ele fala, faz sentido você matar a Indara porque ela foi contra você no Conselho Jedi. No Alto Conselho Jedi, ela falou para parar o seu treino. Então tem alguma coisa aí, sabe? A Osha fez alguma coisa, acessou o lado sombrio, sei lá, e isso meio que tremeu a base do Jedi e algo aconteceu para ela sair da Ordem Jedi com isso. Mas ele fica o tempo inteiro tentando espelhar a história dela na história dele, o que é bem interessante. E, aliás, eles confirmam que o capacete de Cortose, né, que é o material que resiste a sabre de luz lá do Legends, que nós comentamos aqui em 400 vídeos aqui no canal essa semana. Se você não assistiu, vou deixar tudo aqui no card e assiste lá. E se inscreve no canal, porque se você não assistiu, você tá perdendo, tá? Tem muito vídeo interessante que a gente tá expandindo esses temas e tá tudo casando. Mas é interessante que ele fala que o capacete também é um inibidor de sentidos, assim como eles lutam, o Luke luta lá na Millennium Falcon, treina na Millennium Falcon com aquilo, ele fala, é só você e a força, você não enxerga mais nada, você nem escuta nada direito, e também aquilo que você traz com você, ou seja, você tá tirando seus sentidos para se abrir pra força, no caso do Jedi, você aumenta seus reflexos, tal, sua conexão com a força nesse sentido, mas nesse sentido sombrio do Sith, também acaba te impulsionando, porque você vai ter só você com você mesmo, sua dor, sua raiva, seus sentimentos ali mais fortes que deixam o lado sombrio mais forte. O Mestre Soul tá totalmente a blublé. Primeiro, é legal, assim, é muita convençãozinha, mas não tem como eles escaparem disso. É muito interessante o Soul não conseguir falar com o Coruscant, né? Primeiro ele tenta falar e não dá certo. Quando ele consegue uma leve conexão, ele fala, ó, mataram meu time inteiro. Ele não fala sobre um Sith. Ele dá uma tremida, assim, tipo... Não vou falar, o que é interessante, ele tá escondendo mais coisa, mas ele fala, ó, mataram minha equipe inteira, e essa informação que chega em Coruscant, tudo pifa, a nave desliga, tá uma doideira ali, não tá funcionando nada, tem que levar essa nave pra fazer, sei lá, um check-up aí, cara, sei lá, um martelinho de ouro, alguma coisa assim. O martelinho de ouro é só chassi, né? No mecânico bom. Ao mesmo tempo, a May fica ali naquela luta com o Basil e o Pip. Inclusive, ela reseta o Pip, que eu achei uma maldade. Mas é legal que eles fazem o visorzinho dele ficar vermelho, que é o Pip do mal agora. E o Soul fica andando de lá pra cá, não sei o que eu faço. Não, agora eu vou corrigir as coisas. E na conversa dele com a May, fingindo ser a Osha, aí ficou meio confuso pra mim, né? Se ele percebeu que não era a Osha ali nesse momento, ou se foi o Basil que contou. Mas quem falava a língua do Basil era o Yord, né? Então ele percebeu nessa conversa aí mesmo. Ele conversa com a May achando que era Osha, tal, você cuida do seu droid e tal, como se ele fosse um ser de verdade, não a máquina, o que eu achei ofensivíssimo. Esse canal aqui é a favor da revolução droid, desde sempre, só pra deixar isso claro. E nesse momento é que eu falo que o texto do episódio, ele não é bom, assim, nossa, que ótimo, mas ele, assim, ele é bem ok. Podia ter mais um subtexto ali, uma coisa mais, tipo, bem trabalhada? Poderia, principalmente nesse momento, mas eu acho que eles entregam bastante no do Qimir, por exemplo. O Qimir e a Osha conversando é muito mais interessante do que o Soul
e a Mei conversando. Só que tem um ponto muito bom, porque o Soul tá sofrendo muito, tem uma hora que ele para ali, sozinho, começa a dar uma refletida, quase uma chorada ali, mas quando ele captura a Mei, ele muda completamente. E é aí que eu quero enganchar na parte mais sensacional do episódio pra mim. Ele coloca a mão bem perto da cabeça dela quando ela tá presa, e a gente sabe que ele consegue entrar na mente dela. Lembra lá no episódio 2, quando ele para ela fica paradona lá, ele fica entrando na mente dela, você não sabe quem é o seu mestre e tal? Então, ele tem esse poder, ele consegue fazer isso. E ela tá extremamente em choque, e ele fica num tom mais ameaçador, você vai ouvir o que eu tenho pra dizer, eu tô esperando muito tempo, há 16 anos pra falar com você, o que eu queria falar, e você vai ouvir. E ela fica olhando pra mão dele, que tá bem perto do rosto dela, ele tá ameaçando ela. E aí que me levanta essa questão. Primeiro, assim, atuação impecável, ele saiu de um Jedi bonzinho sofrendo, ai, tô blublé, tô maluco, ai, tô doido, pra um cara que tá ameaçando uma menina, mas qual que é a questão? Quando a Vernestra, essa é a parte que eu achei muito legal, quando a Vernestra tá lá em Kofar, com um grupinho de Jedi dela e tal, primeiro que é interessante, né, quando eles vão viajar, o Jedi que tá ali com ela fala, viu, você vai viajar no hiperespaço, você fica com náuseas, né, você fica enjoada. Ela fala, não, eu fico agitada. No livro da Vernestra, nesse aqui, ó, peraí, deixa eu pegar. Nesse aqui, ó, o livro da Vernestra, que foi onde a personagem surgiu, ele se passa 100 anos antes dos acontecimentos de The Acolyte, tá? Sim, The Acolyte, ela tem 116 anos, aqui ela tem 16. Mas a Vernestra, além do sabre e chicote dela lindíssimo, que só fez uma apariçãozinha, né, nesse episódio, podia aparecer mais. Inclusive, nessa semana, eu vou fazer um vídeo sobre o sabre e chicote, que tem uma origem bem interessante e um problema bem interessante também. Fica esperto nesse vídeo, vai sair em algum momento. Mas eles falam aqui no livro que a Vernestra tem um poder especial, onde ela tem visões no hiperespaço. Quando ele salta no hiperespaço, geralmente ela acaba ali perdendo o controle, tendo uma visão sem que ela queira. Acredito que ela tá no posto de mestre Jedi, ela já tenha conseguido controlar isso, mas é por isso que ela fica agitada. Ela tem visões quando ela salta no hiperespaço. É uma conexão dela com a força ali, que aparentemente, pelo menos até agora, só ela tem. Mas o ponto é, quando eles chegam em Kofar, tem aquele monte de Jedi morto, aquela cena aterrorizante da Jack com os olhos abertos, assim, morta, ela começa meio que a ouvir os sons, assim, de sabre de luz, de luta, mas ela tá meio que sentindo os ecos daquilo, quase uma psicometria, assim como a Ahsoka usa, o Cal Kestis usa também, onde eles conseguem sentir o que aconteceu no lugar ou no objeto. O dela parece um nível mais fraco, assim, ela não conseguiu ver certinho nem nada, nem ter uma compreensão, mas ela fala, esse Jedi, eles foram mortos por sabre de luz. Porque o outro Jedi tava, mano, eclodiu aí uma colônia dos insetos que destruíam o assentamento, então eles podem ter matado os Jedi também. Os caras estavam prontos pra assinar isso. Só que ela fala, não, vamos investigar. E ela começa a investigar e ela fala, eles foram mortos por um sabre de luz. E qual que é a primeira coisa que o outro Jedi fala? Quem poderia causar isso? Ele fala, foi um cara contra todo o resto, né? Pelo que eles analisam da batalha e tal, aquela coisa bem CSI, igual eles faziam em The Mentalist, por exemplo, ou CSI que eles param assim na cena e fala, então foi isso que aconteceu? Assim, do nada, assim. Mas beleza, é assim que funciona. Ele fala, quem poderia ter feito isso foi um Jedi poderoso que tombou. Eles não falam sobre Sith. Mais uma vez, eu vou lembrar pra vocês que os Sith, para os Jedi, eles estão extintos. A gente sabe que eles não estão, que eles estão escondidos com a regra de 2, mas os Jedi nem cogitam essa situação, porque os Sith sumiram há mais de 1000 anos. O Yoda, por exemplo, ele nunca bateu de frente com o Sith até chegar nas prequels. Então, beleza, eles são os arqui-inimigos dos Jedi, mas eles sumiram há 1000 anos. Então, os Jedi sabem que existem, sabe? É uma lenda, é uma história. Lembra dos Siths antigos? Então, lembro. É mais ou menos essa parada. Agora, no real, qual é a coisa mais lógica, como a gente comentou lá na review passada? Um Jedi se corrompeu, caiu pro lado sombrio. Não necessariamente ele é um Sith. Lembra que a gente discutiu muito isso em Ahsoka? O Baylan e a Shin-Hati, por exemplo. Eles são Jedi caídos. Na verdade, o Baylan é mais, né? A Shin-Hati não tanto. Mas ele é um Jedi caído. Ele era da Ordem Jedi e ficou do mal, mas não virou um Sith, né? Ele não entrou pra Ordem Sith, que a Ordem Sith é literalmente um dogma. Você entra lá, faz juramento, mestre, aprendiz, acólitos, tem todas as regras, os conhecimentos, tem ali os porquês. Um Jedi ficar do mal, não necessariamente ele é um Sith. Nós conversamos muito sobre isso aqui no canal, vou deixar esse vídeo aqui no card sobre o Jedi caído, mas ele fala, um Jedi tombou, então um Jedi foi pro lado sombrio. E a primeira coisa que eles falam é, o mestre Soul. E aí a Vernestra fala, mano, isso é uma acusação muito grande. Aí ele, tá, mas quem mais teria esse poder? Ou seja, eles estão afirmando pra gente que o Soul é muito poderoso e que logo de cara eles já pensaram nele. Tá, mas eles podem ter pensado nele porque foi ele que pediu ali a comunicação, pediu ajuda e depois vazou. Mas o próprio cara fala isso, tá, mas se o Soul matou todo mundo, por que ele chamaria a gente? Ou seja, eles pensam no Soul antes de pensar, tá, mas não faz sentido o Soul, né? Porque ele chamou a gente. A primeira coisa é,
foi o Soul. Ou seja, tem um passado aí, esse Soul ameaçador, e os caras, tipo, a Ordem Jedi fala, mano, foi o Soul. Ele tava aqui, deve ter sido ele. Sabe? Tem alguma coisa sombria no passado desse personagem que, sei lá, já deu as caras, a gente sabe que aconteceu alguma coisa, né? A gente não sabe o que, mas que ficou essa marca. Para os caras pensarem de primeira nele, não tem como. O Kimir fala algo muito interessante pra Osha, né? Primeiro ele fica lá tentando trazer ela, corromper ela, ó, aconteceu alguma coisa, os Jedi te jogaram pra fora como fizeram comigo, tal. Mas ele fala que ele está procurando o poder de 2, que remete àquilo que as bruxas falavam, né? O poder de 2, tal, o poder de todas, pode ser algo do tipo. Mas também quando ele fala o poder de 2, na minha visão, ele está falando da Díade da Força. Nós vimos lá no filme 9, Rey e Kylo Ren, eles faziam essa Díade da Força, que é um poder absurdo, que não aparece há gerações. Segundo Palpatine, é o poder da própria vida, tem acesso ali a coisas inimagináveis, consegue teleportar sabre de luz, eles têm uma conexão onde eles trocam poderes, então ela cura ele cura ela. É uma conexão fortíssima entre 2 seres que acontece a cada X anos, a gente não sabe nem quanto tempo isso é. Faz sentido ele estar atrás da Díade da Força e faz sentido as gêmeas serem uma tentativa de forçar essa Díade. Entende? Chegou nas bruxas e falou assim, ó, mano, vamos juntar informação, vamos tentar criar uma Díade da Força usando midichlorians. Porque o Sith, segundo o cânone, se a gente pega, por exemplo, esse livro aqui. Cara, tô cheio de pegar livro hoje, né? Vocês estão vendo, tô empolgado. Aqui, ó, por exemplo, nesse livro aqui, que é o The Secrets of the Sith, que é basicamente o Palpatine contando a história do universo de Star Wars, canônico, né? Então ele não vai pra muito longe, falando sobre o Sith e tal. É um livro bem interessante, só tem em inglês, e eu gosto que ele tem umas artes lindíssimas, olha isso. E, por exemplo, ele fala um pouco do Jedi, ele fala das Guerras Clônicas, não tem nada muito que a gente já não saiba, entende? Mas o que é interessante é que nos últimos anos, eles estabeleceram no cânone que essa ligação aqui, ó, essa sequência aqui, deixa eu ver se tá pegando aí, essa sequência aqui, ó, essas 2 páginas onde ele fala sobre a Díade da Força. Aqui o Palpatine tá basicamente falando que os Sith, eles tentavam forçar a Díade da Força. E meio que a regra de 2 acabou sendo um jeito que eles acharam pra tentar forçar isso. Então, um mestre e um aprendiz, acho que ficou bem tortinho, né? Aqui acho que fica melhor. Um mestre e um aprendiz Sith, eles tentariam fazer essa conexão. Eles tentariam fazer essa conexão, entende? Forçar essa conexão que não dá pra forçar, uma coisa cósmica, divina. Então, mestre e aprendiz, eles tentariam forçar a Díade da Força, porque, bom, daria poderes absurdos pra eles, inclusive como o Palpatine fala no filme 9, o poder da vida. A gente não sabe ao certo quais são todos os poderes da Díade da Força, a gente sabe que é uma conexão absurda na força entre 2 seres, que isso dá poderes absurdos, como, sei lá, teleporte de objetos, no caso, curar as pessoas e recuperar a própria vida, no caso do Palpatine, como ele fala. Então eles dão a entender que a regra de 2 foi meio que criada pra tentar forçar isso, e aí eles sempre estavam tentando forçar isso com outros aprendizes. O próprio Kimir fala da ligação entre mestre e aprendiz, que nós falamos no vídeo passado, que é a verdadeira ligação do Jedi, né? O Jedi não tem família, o Jedi não tem esposa, marido, filho, não tem nada. A verdadeira ligação é entre um mestre e um aprendiz. Não tem nada mais forte que isso na Ordem Jedi. E os Sith, como eles deturpam tudo que os Jedi fazem, eles pegam isso e corrompem, tentando forçar essa Díade, que é algo que até caiu no esquecimento, de certa forma. Então faz sentido esse pensamento do Kimir com o cânone atual, assim, tipo, a regra de 2 acabava tentando forçar isso, sabe? E como eu falei pra vocês, o próximo episódio com certeza é flashback, porque ele terminou com os 2 mestres, né, o Kimir e o Soul, indo contar o que aconteceu em Braydock. O Soul falou que ele vai falar com a May, tipo, eu vou contar o que realmente aconteceu, e aí parou. E a Osha colocou o capacete, que segundo o Kimir só mostra aquilo que já tá dentro de você, que é aquilo que a gente viu, por exemplo, o Yoda falando pro Luke na Caverna do Mal. O que tem na Caverna do Mal é aquilo que já está dentro de você, você vai ter uma visão daquilo que você viu, daquilo que você tem medo, entende? Então ela vai ter um flashback de Braydock, provavelmente. Como eu falei, gostei do episódio, foi um episódio mais morno, obviamente, ainda acho que o episódio 4 é o pior da temporada até agora. Esse eu achei legal, falando sinceramente mesmo, tem muita informação interessante, achei meio truncadinho ali no meio, gosto do Basil e do Pip lutando contra a May, gosto, porque pra mim quando ele para e faz a lutinha assim, é tipo muito Ewok, assim, é uma das almas de Star Wars, mas o outro núcleo tava mais interessante, mas eu entendo colocar. Deixa eu ver o Kimir lá, mano, falando várias coisas do lado sombrio, entende? Eu entendo porque tá ali, mas ok. Deixa eu comentar uma coisa que a galera falou lá no grupo dos membros, no Telegram. Então, só pra deixar claro, foram eles que me falaram isso. É muito curioso o Kimir ter umas marcas que parecem uns cortes meio maleáveis assim, no mesmo episódio que eles mostram o sabre chicote da Vernestra.
O que os membros estão falando é, talvez tenha uma relação aí. Talvez ela seja essa mestre que de alguma maneira vacilou com ele. E ela também tem uma idade elevada ao ponto de ter vários padawans, né? Ela tem 116 anos, faria um certo sentido. Eu confesso que quando eu vi isso, eu vi as marcas, eu pensei numa coisa mais tempestade de raios, assim, da força tal. Ele lutando ou sendo só atacado por um Sith, alguma coisa assim. Mas faz sentido essa lógica, tendo em vista que a gente está falando de mestres. Então faz sentido ela ser mestre dele, segundo a teoria dos membros. E faria sentido aquilo que o Soul falou no episódio passado, né? Que ele reconhece a aura do Qimir meio familiar, assim, nada muito presente. Então talvez ele conheça do Templo Jedi, né? Alguma coisa assim. E claro, não tem como terminar esse vídeo sem falar que a Osha, com o capacete, estava fazendo o barulho da respiração muito parecido com o do Vader, mostrando mais uma vez que ela tá nesse caminho para o lado sombrio. E agora é sua vez, comenta aí embaixo o que você achou do episódio 6 de The Acolyte e comenta aí as suas teorias, cara. Você acha que de fato o Qimir tava tentando manipular uma Magia da Força em algum momento do passado? Você acha que ele é mais velho do que ele aparenta? Ele tá escondendo sua verdadeira imagem? Ele conseguiu rejuvenescer de alguma maneira? E ao mesmo tempo, por que os Jedi desconfiaram do Soul logo de cara? Será que o Soul acessou o lado sombrio em Brandok e matou geral mesmo e depois se arrependeu e os Jedi acolheram ele de volta? O que vocês acham? Comenta aí a teoria de vocês e o que vocês acharam do episódio 6 de The Acolyte. Ah, seguinte, você já deixou o seu like? Já? Se inscreva no canal também? Ah, fechou. Então, vamos pro próximo aviso. Se torne membro, tá? Clica aqui embaixo no Seja Membro. Me ajuda a manter o canal financeiramente falando. E também você pode me ajudar entrando aqui embaixo na descrição. Eu vou deixar vários links pra Amazon de livros, de Star Wars, quadrinhos também. Mas se você entrar pelo meu link, tipo, entra por qualquer link mesmo e você digita lá o que você quiser comprar. Sei lá, você vai comprar um PlayStation 5, um celular, e você digita lá, mas entrando pelo meu link, entende? Você me ajuda porque vem uma pequena porcentagem pra mim que me ajuda a manter o canal também, tá? Então pensa nisso. Se você for comprar alguma coisa na Amazon, entra pelo meu link, compra lá o que você quiser comprar, digita bonitinho, geladeira, pá, compra lá bonitinho, mas entrando pelo meu link, você vai estar me ajudando. Minhas redes sociais eu vou deixar aqui na tela, me segue no Twitter e no Instagram, bonitinho, é Norton Minks, não é difícil de achar. Agora sim, valeu, falou, até o próximo vídeo, tchau. Live na sexta, falou!